Meus irmãos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos. Mais uma aula aqui no canal Maná de hoje. Eu sou o pastor Luiz Antônio. Aqui no nosso canal nós temos procurado entregar para vocês uma aula técnica com muitas notas de grego, hebraico, latim e às vezes até a versão inglesa do Rei Jaime, que é o diferencial aqui do nosso canal. A gente sempre tenta ir na etimologia dos termos para oferecer um entendimento de nível superior para vocês. Nosso canal, ele tem muitos inscritos do nível ministerial da igreja, pastores, evangelistas, pregadores, professores de escola bíblica. Então, a gente procura oferecer aqui um material técnico, sempre de boa qualidade, para dar suporte para o seu ministério aí na sua igreja local. Então, queridos, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, quero te convidar a se inscrever. Você que assiste às nossas aulas, até gosta, mas ainda não se inscreveu, para você é só um clique, mas para nós vai fazer toda a diferença. Então, se inscreva, compartilhe nossos vídeos e vamos fazer um negócio? Se você gostar de alguma parte da nossa aula, deixe um like, porque o seu like nos ajuda bastante. Vamos lá então para essa aula de hoje, aula de número 10, Espírito, o âmago da vida humana. Nós já estudamos a alma, nós já estudamos o corpo em aulas anteriores e hoje nós vamos estudar o espírito como sede da vida. O espírito é a sede legal da vida no ser humano. Lembrando, já falei em outras aulas, em aulas anteriores, mas sempre que nós vamos estudar antropologia teológica, nós precisamos ter em mente que a gente só divide o ser humano para efeito de estudo. Mas o homem é sempre um ser total. O homem só é completo em corpo, alma e espírito. Tecnicamente, o homem é dividido em duas partes e em três partes. Mas não é dicotomia e tricotomia. O homem é dividido em duas partes no sentido das palavras de Paulo. O homem interior, que é formado por alma e espírito, e o homem exterior, que é formado pelo corpo. Essa é a divisão dupla, mas ela não faz referência ao dicotomismo tradicional, ao dicotomismo enquanto teologia. E o homem é tricotômico, como a gente vê na primeira aos Tessalonicenses 5:23, quando chegar a hora a gente comenta. Nossos objetivos hoje são expor, enfatizar e mostrar. Vamos expor que o espírito humano foi criado por Deus como parte essencial da natureza humana e que liga o homem a Deus. Vamos enfatizar que o pecado pode se enraizar no espírito e gerar pecados de vários tipos, né? E vamos mostrar que a regeneração espiritual é a base para uma vida de adoração genuína e para se viver em espírito e em verdade. Nossa palavra-chave hoje é espírito, é o nosso espírito. Hoje nós vamos estudar o espírito humano. O textuário está em Zacarias 12:1, um texto importante que mostra a origem do espírito humano, onde, de quem e como surge o espírito humano na criação. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu e que funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. Esse dele é dentro do homem. O texto no hebraico é assim: Masá devar Adonai al Israel, neum Adonai, note shamaim veyosed aeretes, veyotzer ruach haadam bekirbo. Para você decorar as partes, Massá devar Adonai é peso da palavra do Senhor. Esse massá é um peso profético. Massá, o termo massá, invoca ele tem designação profética. Ele fala do peso da palavra do Senhor no sentido de profecia, aquilo que o Senhor está determinando. Devar é palavra. Devar, davar, aqui é uma variação do termo davar, que significa palavra. Vou deixar um vídeo para vocês agora mostrando a diferença entre davar e milá. Os dois termos, davar e milá, significam palavra, mas traz uma diferença muito grande na aplicação. Assistindo o vídeo você vai gostar de saber dessa diferença. Então, Massá devar Adonai significa peso da palavra do Senhor, al Israel, sobre Israel, neum Adonai, isso diz o Senhor, declara o Senhor, note shamaim, aquele que estende o céu. Isso aqui é para identificar Deus como Criador, diferenciando ele dos outros deuses, que não são capazes de criar nada, de sustentar nada. Então, isso aqui fala de um Deus vivo.
Ve-yosed eretz, e que funda a terra. Então perceba que esse Deus é o Deus que detém o direito da criação. Ele cria os céus e funda a terra. Veyotzer ruach Adam bekirbo, e que cria o espírito do homem dentro do homem. O termo bekirbo aqui é importante porque ele fala da formação do espírito do homem dentro do homem. A gente vê 3 dimensões do poder criador de Deus aqui em Zacarias 12:1. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas olha que coisa extraordinária. A gente tem aqui a dimensão cósmica, Deus cria os céus. Nessa criação, nessa narrativa aqui, nós somos remetidos ao Gênesis, capítulo 1 e versículo 1. Bereshit bara Elohim et hashamayim. No princípio criou Deus os céus. É plural. Então fala do céu atmosférico aqui até a altura das nuvens, o céu sideral que é o planetário, todo o universo, o cosmo, e ainda o terceiro céu, que é a morada de Deus. Então esse versículo ele mostra para nós a dimensão cósmica da criação. Então é um Deus potentíssimo. É um Deus extraordinário, completamente capaz, totalmente criador na acepção da palavra. Ele não é arquiteto, ele não junta coisas que já existem e forma uma outra coisa. Não, ele cria a partir do nada. É criação ex nihilo, né? Deus cria a partir do nada. Então a gente vê aqui a dimensão cósmica, a gente vê também a dimensão terrena. Ele funda a terra. E também a gente vê uma dimensão espiritual e que forma o espírito do homem dentro do homem. Então veja que um versículo que parece simples, mas carrega todo esse peso de identificação do Criador. Aqui, o escritor, Zacarias, aqui faz questão de mostrar que esse Deus do qual ele está falando, que esse Deus que cria o homem, que cria o espírito do homem dentro do homem, é diferente de todas as divindades que existiam na sua época. Ainda aqui dentro do texto áureo, destacando 4 palavras que são chave nesse texto: Veyotzer, Ruach, Adam e Bekirbo. É importante a gente perceber o sentido aqui de cada uma delas, para a gente perceber como que Deus cria. Veyotzer vem de Yatzer, que significa formar, moldar, dar forma. Esse verbo Yatzar, ele é encontrado também lá em Gênesis 2:7, quando Deus forma o homem do pó da terra. Lá no 2:7 é uma obra artesanal. Deus põe a mão, é como se Deus pusesse a mão na massa mesmo, né? E formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra. Não tem necessidade da gente enxergar, assim, o texto não está falando literalmente que Deus colocou a mão na terra para formar o homem. Mas não dá essa ideia? Né? Esse Yatzer, esse formar, moldar, dar forma, não remete a gente ao oleiro trabalhando com o barro? O oleiro, quando trabalha com o barro, ele põe a mão na massa. Então isso nos deixa, por inferência, pensar que Deus também fez o corpo do homem com as mãos. E aqui, que forma o espírito do homem dentro do homem, é o mesmo verbo, é Yatzer. O que fala que Deus trabalha com intimidade quando forma o espírito do homem dentro do homem. É uma obra artesanal, não é só uma ordem dada para que alguma coisa surja pela autoridade da palavra. Aqui não, aqui é uma coisa mais íntima. Ele forma, o verbo mostra para nós que Deus parece realmente formar, modelar, fazer com as mãos. Inclusive, é o que significa literalmente Yatzer. Formar, moldar, dar forma. Então, reivindica muito um trabalho manual, um trabalho artesanal, né? Olha a beleza da etimologia das palavras. Olha a beleza de poder ir na origem do texto para sentir aquilo que realmente o autor quis dizer quando disse. É muito importante. Aí tem Ruach. Ruach é traduzido literalmente como espírito do hebraico. Na transliteração é escrito Ruach, mas não se fala Ruach, tá bom? O CH é um som de rete gutural, é feito com som na garganta. Ruach, tá bom? Ruach, espírito. Esse Ruach, espírito, que é formado no Gerev, interior, entranhas, dentro do homem, esse espírito é a sede da vida. Esse espírito aqui, ele traz a consciência. Ele é a dimensão espiritual da criação de Deus nesse contexto. Ele forma o espírito do homem dentro do homem. Esse dentro faz referência ao corpo do homem. O homem aqui é visto como corpo, pessoa, aquela parte que é visível no ser, o corpo. E o espírito, o Ruach, é formado
dentro dele, no interior dele. Então, o Ruach, aqui nesse contexto, aparece como um termo importante. Fala do princípio vital mesmo, o princípio da vida dado por Deus. E aí vem o outro termo, que é Adam. Adam significa literalmente homem, significa o ser humano. Adam é homem no sentido de humanidade. Eu vou deixar um outro vídeo aqui. Ó, esses dois vídeos que eu deixei para vocês aqui, um que fala da diferença de Milá e Davar, é vídeo para membro, tá bom? A partir do primeiro nível, você já consegue assistir esses dois vídeos. E esse segundo aqui, 4 tipos de homem no hebraico. 4 palavras hebraicas para homem. Mas vale muito, eu garanto para você que vale a pena você assinar o canal só para assistir esses dois vídeos aqui. Você vai gostar do significado. Você vai gostar de ver a diferença entre Adam, Enosh, Gever ou Gibor e Ish. Cada uma dessas palavras revela o ser humano num sentido. O hebraico muito completo. E por último a gente tem Bekirbo. Bekirbo dentro do homem vem da raiz Gerev, como eu já citei aqui. Gerev é o mais interior, é as entranhas do homem, o centro do ser humano. O espírito humano não é uma emanação de Deus. O espírito humano não é uma parte de Deus. O espírito humano não é uma centelha divina. Nada disso. Esquece essas terminologias. O espírito do homem é formado por Deus, é uma obra de Deus. Yatzer é formado, dá quase que a ideia de moldar com as mãos, mas dentro do homem. Então, ó, imagine que eu sou Deus e aqui a Bíblia seja o corpo do homem. O Ruach é formado, Yatzer, formado no Gerev, no interior do ser humano, dentro do ser humano. Então, Deus está só trabalhando, mas esse espírito é formado lá, não é parte daqui, não é emanado daqui para surgir lá como uma parte de Deus, que possivelmente depois na morte do homem voltaria para compor Deus de novo. Não é uma extensão de Deus, é completamente separado. Tão separado que pode tomar um caminho completamente inverso ao caminho de Deus. Pode tomar um destino eterno completamente separado de Deus. Pode ir para o inferno, caso não queira viver com o Criador. Percebe a distância? A criação é íntima, mas a existência é distante. O homem é o homem, Deus é Deus. Não tem... É um abismo que existe entre os dois seres, o de Deus e o nosso, tá bom? A gente só tem semelhança. Essas notas todas estão ficando para vocês na nossa aula no blog. Quando você for no blog consultar, dê um clique no botãozinho seguir e siga o nosso blog para nos ajudar. A leitura bíblica em classe, Gênesis 2 e 7, Eclesiastes 12, 7 e Zacarias 12, 1. Olha que interessante essa montagem aqui dos textos na leitura bíblica em classe. Em Gênesis 2, 7, Deus forma o homem do pó da terra. Em Eclesiastes 12, esse homem formado da terra volta à terra e o pó volte ao pó como era. E em Zacarias 12, 1, a gente vê a formação do espírito do homem dentro desse homem. Então olha que textos que têm uma interligação muito boa, né? São muito hermenêuticos, combinam muito no contexto. Tópico de número 1, o sopro divino, a concessão do Espírito. Item 1 do tópico 1, o fôlego da vida. O corpo do homem foi feito de uma matéria pré-existente, do pó da terra. Adam é feito de Adamá. Adam, homem, Adamá, terra. Então, até o nome do homem é derivado daquilo de onde ele foi tomado, da terra. Mas o Espírito é formado dentro do homem pelas mãos de Deus. Tá, me permitam colocar assim, pela etimologia de Yatzer, como a gente já discutiu, né? Moldar, formar, modelar. Então, vamos pensar assim, a gente não precisa ser reprimido ou reprovado por pensar que Deus tenha modelado. Modelar dá a ideia de mãos. Então, vamos deixar esse antropomorfismo aqui, tá bom? Esse entendimento de Deus agindo como humanos, para a gente ter um entendimento bem lúcido da coisa. Então, o espírito do homem... quando o espírito do homem entra no corpo do homem que foi formado do pó da terra, então o homem se levanta como uma alma vivente. Gênesis 2:7 diz assim: Vaitzer Adonai Elohim et Adam afar min Hadamah. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Percebeu aqui, ó, Adam e Adamah no texto? Se você quiser ver o texto, vai no blog que está lá escrito para você.
E aí o texto continua. Vaipar biapav nishmathaim. E soprou nos seus narizes o fôlego da vida. Vaihi haadam lenefesh hayah. E o homem se levantou como uma alma vivente. Então perceba que hayah, que é vida no hebraico, é concedida quando o espírito humano, criação de Deus, entra no corpo do homem. Isso aqui, Gênesis 2:7, combina etimologicamente, combina hermeneuticamente, combina exegeticamente com Zacarias 12:1. O Senhor forma o espírito do homem dentro do homem. Isso é hermenêutica, viu, irmãos? Tem que combinar ideias dos textos, não pode combinar só palavra, né? Porque às vezes se a gente relaciona palavra, num texto a palavra pode ter um significado, no outro texto pode ter outro, né? Então tem que combinar as ideias. E esses dois textos revelam a mesma ideia, o mesmo entendimento. Deus criando o espírito do homem, criando a vida no homem, criando o homem. Zacarias 12:1 é mais específico em dizer que Deus forma o espírito do homem dentro do homem, e eu expliquei lá que esse dentro é dentro do corpo, né? E aqui a gente vê Deus criando o homem do pó da terra, então é o corpo, e o espírito sendo doado, formado, modelado dentro do homem, de acordo com Zacarias 12:1, o que dá uma hermenêutica perfeita, e aí o homem se levanta como uma alma vivente. Uma coisa tremenda de se enxergar aqui no item 1, fôlego da vida, é que tudo que Deus criou até a criação do homem, ele cria com 4 palavras da criação. Vou deixar mais um vídeo para vocês, queridos. Esse vídeo aqui é livre, tá bom? Isso não é só para membro, não. Isso aqui qualquer pessoa pode assistir. Vou deixar o link aqui na nossa aula no blog. E vou deixar, os que eu deixar no blog, vou deixar na descrição também para facilitar. 4 palavras da criação. As 4 palavras que Deus usou para criar tudo. Vamos avaliar no hebraico cada uma dessas palavras e as suas funções, como elas operaram no processo da criação. Então, o homem recebe vida aqui por uma comunicação especial de Deus, como eu já expliquei. Deus não é uma centelha de Deus que sai e vai dar vida para o homem e fica ligada etericamente, como uma extensão de Deus. A vida do homem como uma extensão. Não, a vida do homem é a vida do homem. O espírito do homem é o espírito do homem. Tão separado que pode tomar um rumo completamente diferente, como eu já disse. Se o homem quiser viver para sempre com Deus no céu, sendo salvo por Jesus, ainda assim, sua vida, seu espírito, sua alma estão separados de Deus. Foram outorgados, foram criados por Deus dentro do homem. É do homem. Isso, aliás, é o homem. A gente nem deve dizer o espírito é do homem. O espírito é o homem, né? Porque o homem só é o homem se estiver em corpo, alma e espírito. Senão não é o homem, não é o ser total, não é o homem completo. O comentarista aqui no item 1 diz que o espírito recebe a vida de Deus e comunica a vida à alma, o que faz levantar o corpo como uma alma vivente. E se você quiser entender o conceito de vida no hebraico, no grego, no latim, no português, vou deixar um vídeo para você aqui explicando direitinho, uma aula explicando o que é vida, quantos termos tem no grego para vida, as suas aplicações, quantos no hebraico, quantos no latim. Uma aula importante. Foi uma aula construída para dar resposta para um membro do nível, consultoria. Item de número 2, a singularidade do espírito. A alma e o espírito são mencionados ao longo do Antigo Testamento como componentes do imaterial do homem, mas são distintos. Zacarias 12:1 vai falar do espírito humano, como ele é formado, diz o Senhor que estende os céus, funda a terra e cria o espírito do homem dentro do homem. E outros textos da Bíblia, como Hebreus 4:12, como 1 aos Tessalonicenses 5:23, vão mostrar ali as 3 partes do homem, vão mostrar o homem na sua constituição tríplice e vai mostrar o homem na sua divisão dupla, alma e espírito. Textos importantes. Aqui no item 2, falando da singularidade do espírito, a gente tem a referência de Jó também, Jó 7:11. Por isso não reprimirei a minha boca, falarei na angústia do meu espírito, queixar-me-ei na amargura da minha alma. Então a gente percebe aqui também uma doutrina da triplicidade do homem. A boca que fala faz referência ao corpo. O espírito é o espírito humano, aquele que é formado por Deus dentro do homem. E a alma aparece aqui também.
O espírito conecta com Deus, a alma conecta com o mundo, o corpo liga mais diretamente ainda com o mundo. Aqui no item 2, a gente ainda tem uma outra separação dupla do ser humano, a parte interior e a parte exterior sendo mostrada aqui. Eclesiastes 12:7 diz: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. O pó aqui é o corpo, né? E o pó volte à terra como era. Adam de Adamá, o homem da terra. E o espírito volte a Deus que o deu. E agora aqui em Eclesiastes 12:7, não tem como eu não lembrar vocês do que eu já expliquei. Que quando Deus forma o espírito do homem dentro do homem, não está dando uma parte de si. Não é uma centelha de Deus que está sendo dada para o homem. Não é a vida que é dada para o homem, o espírito do homem que é dado para o homem, não é uma parte de Deus. Não fica ligado com Deus. Não é uma extensão de Deus. Porque Eclesiastes 12:7 complica, né, irmãos? Olha o que está dito aqui. E o espírito volte a Deus que o deu. Isso aqui é praticamente uma confissão de emanacionismo, né? É praticamente uma doutrina monista, panteísta. No monismo, tudo é Deus. No monismo, a energia vital que sustenta toda a vida no universo é una. Por isso, mono, do grego, monismo. Tudo é uma coisa só. O que compõe essa revista, o que compõe essa Bíblia, o que compõe esse celular, o que compõe meu corpo, minha vida, sua vida, a vida dos animais, é tudo a mesma força vital. Isso é monismo. Então, no monismo, não existe um Deus pessoal, não existe uma fonte de vida pessoal. A vida está dissolvida no universo. Então, a energia vital é reivindicada para formar a vida do animal, do ser humano. Quando esse morre, volta de novo para aquele centro da vida. Isso aí é monismo. Você pode ver isso no filme Avatar. Assista o filme Avatar, o filme 1. Você vai ver. Tem uma cena que quando ele vai sacrificar o animal, antes ele faz um mini ritual. Ele agradece pela vida daquele animal que ele vai tomar como alimento para manter o seu corpo vivo. E ele encomenda aquela vida que ele vai tirar ao Uno. Aquilo ali é doutrina monista. Tá bom? Assiste o filme, você vai ver que... Você vai entender isso que eu estou falando. Você vai ver na prática ali o que é monismo. Também não é panteísmo. Esse negócio de que o espírito volte a Deus que o deu, também não é panteísmo. No monismo, mono, tudo é um. No panteísmo, aí é um pouquinho diferente, mas basicamente o âmago é o mesmo. Pan, tudo. Panta, do grego, tudo. Theos, panta, theos. Tudo é Deus. Tudo que existe é parte de Deus. Então a expressão e o espírito volta a Deus que o deu não implica dizer que o homem, a vida do homem é uma extensão, uma centelha, uma fagulha da vida de Deus, que quando cessa na terra se dissolve em Deus novamente. Não, isso aí é doutrina emanacionista, monista e panteísta. No cristianismo, isso não existe. No cristianismo, Deus é completamente separado da sua criação. E aí a gente chega no item de número 3, a tênue divisão entre espírito e alma. A palavra tênue significa frágil, significa delicado, sutil ou com pouca intensidade. Significa que a divisão entre alma e espírito é tão sutil, tão pequena, a gente precisa investigar tanto para perceber que ela, numa leitura desatenta, fica imperceptível. É isso que significa tênue. Mas a Bíblia mostra para nós a diferença. O Novo Testamento, em 1 aos Tessalonicenses 5:23 e em Hebreus 4:12, vai destacar a distinção entre alma e espírito. Já comentei no começo da aula, mas vamos falar aqui de novo. 1 aos Tessalonicenses diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, todo o vosso espírito e alma e corpo. Aqui mostra a divisão tríplice e mostra que o processo da criação é do corpo para o espírito e o processo de santificação é do espírito para o corpo. Porque o espírito é a parte que está mais próxima de Deus, porque foi criado por ele. Lembra que, inclusive, Yatzer, do hebraico, fala de moldar, de modelar, de uma criação praticamente artesanal.
Então, Deus forma o espírito do homem dentro do homem, mas aí o corpo já está pronto. E quando esse espírito é doado para o corpo, o homem se levanta como uma alma vivente. A união do espírito com o corpo então, forma a nefesh, a alma humana, que é a sede das emoções humanas. Aqui na revista do professor tem um auxílio teológico que eu acho até que é importante você dar uma olhadinha, até se você quiser fazer um comentário aí na sua classe. Vai aparecer termos gregos aqui, como sarkikos para carnal, psíquicos para alma, a parte almática do ser humano, e pneumatikos para a parte espiritual do homem, mostrando que o homem é dividido em 3 partes. É a parte técnica da tricotomia humana. E mais abaixo nesse comentário vai mostrar como os gnósticos enxergavam essa divisão, como os apolinarianos enxergavam essa divisão e como Placeu, da escola de Samur na França, enxergava essa divisão. Eu não vou me meter aqui, meus irmãos, porque senão vai alongar muito a aula, tá bom? Porque se eu for explicar aqui com bastante detalhe, vai tomar muito tempo. Mas tá bem explicadinho aqui no auxílio teológico. Se você quiser comentar aí na sua classe, só usa o que tá aqui, que vai dar tudo certo. No tópico de número 2, a gente vai falar do espírito, do pecado e da santificação. Os pecados do espírito. E o espírito peca? Peca, sim. Mesmo sendo a parte que nos liga com Deus, ele peca? Sim, peca. A gente tem 3 classes de pecado, né? Tem os pecados do corpo, que são cometidos através do corpo. Um grande exemplo que é trazido aqui nesse item de número 1, pecado do espírito, é, por exemplo, a prostituição, né? O adultério, que a gente usa integralmente o corpo para cometer esse pecado. E vai falar também de pecados da alma. Os pecados da alma são aqueles que têm relação emocional, que têm relação com o mundo emocional. Inclui ódio, inclui divisões, inclui desavenças, inclui soberba, todos aqueles sentimentos que são da alma, que tem mais relação com o nosso mundo emocional, são pecados da alma. E tem os pecados do espírito. Vou dar só um exemplo de pecado do espírito, que é, por exemplo, a idolatria. É o maior pecado que o espírito humano pode cometer, porque o pecado da idolatria ele substitui o Deus verdadeiro, o único Deus verdadeiro. É substituído por um nada, por uma imagem, por um ídolo. Então, as 3 partes do homem pecam. Agora vamos deixar uma coisa clara. Não é que, por exemplo, se eu pecar com o meu espírito, minha alma e meu corpo não são contaminados. Ou se eu pecar com a minha alma, os pecados emocionais, meu espírito e meu corpo não serão contaminados. Não existe isso. O homem é separável somente para estudo. Lembre-se sempre dessa minha máxima. A gente só separa o homem para efeito de estudo. Mas o homem é sempre um ser total. Se você pecar com o corpo, cometer adultério, entre tantos outros pecados que a gente pode cometer com o corpo, você vai contaminar sua alma e seu espírito. Porque pecado é pecado e contamina todo o ser. Se você pecar no campo emocional com a sua alma, vai contaminar seu espírito e seu corpo. E do mesmo jeito isso vai acontecer com o espírito. Então, qualquer tipo de pecado contamina o ser total do homem. A gente separa só para entender didaticamente como o pecado se processa no ser do homem. Entendendo tudo isso que eu já falei, então, sobre pecados do corpo, da alma e do espírito, a gente entende o item de número 2, raízes do pecado. O pecado tem origem tanto no corpo, quanto na alma, quanto no espírito. 1 aos Tessalonicenses 5 e 23 fala então do processo que é inverso ao processo do pecado. O processo do pecado é de contaminação. O processo visto na 1 aos Tessalonicenses 5 e 23 é santificação. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito e alma e corpo. Lembrando que eu falei agora há pouco, numa frase até de tom teológico, dá até uma pregação, né? A criação é do corpo para o espírito e a santificação é do espírito para o corpo. No processo de alinhamento com Deus, no processo de estreitamento de comunhão com Deus, o espírito está mais próximo. No processo de criação, o espírito é formado diretamente por Deus dentro do homem. Por isso a santificação começa no espírito. O espírito é responsável pela vida.
O espírito é responsável pela parte consciente do homem. Inclusive, numa aula anterior aqui, se você acompanha o nosso canal, você viu que eu mostrei com slides que a consciência está no espírito do homem, não está na alma. Porque a alma é associada com as emoções do mundo. Ela quase que nem tem consciência, se danada. Né? A alma peca, irmãos. A alma odeia. A alma vive o máximo desse mundo. É a alma que diz, viva a vida, porque é curta. Não é o espírito, não. O espírito nos liga com Deus. O espírito nos traz para Deus. Né? Então o processo de santificação começa nele, porque ele é o mais próximo de Deus. A alma está no intermediário e o corpo é mundo. O corpo é mundo completamente. O corpo é vaidade. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Tudo é vaidade. Então o corpo do homem é tão vaidade que ele desaparece. Ele some, ele morre, ele perece, ele volta a ser o pó da terra. A alma permanece para sempre. Com as emoções desse mundo leva consigo. Por isso precisa se converter. Transformar os sentimentos intimamente ligados com esse mundo. Transformá-los para estarem de acordo com a vontade de Deus. E o Espírito é a parte pronta. Tá bom? Mas, mesmo sendo a parte pronta, ainda erra, ainda peca, porque não é perfeito. Então, as raízes do pecado se encontram nessas 3 partes do ser humano. No corpo, na alma e no espírito. E o item de número 3, num comentário rápido e bem objetivo. Vencendo o pecado. Como é que a gente vence o pecado, irmãos? Se convertendo a Jesus. Não tem outro caminho. Como que a gente vence o pecado? Enchendo a nossa alma das coisas de Deus. Enchendo o nosso espírito das coisas de Deus. O espírito, ele quer fazer isso. É o trabalho dele. O espírito quer desenvolver esse processo de santificação do ser humano. E estejam todo o vosso espírito e alma e corpo preparados e irrepreensíveis. Preparação irrepreensível é santificação. Tessalonicenses fala da ordem. E fala do que está sendo exigido nessa ordem tríplice. O que está sendo exigido é santificação. Que é um processo efetuado diretamente pelo Espírito de Deus em nós. E o mesmo Deus de paz vos santifique. Porque o ser humano não tem poder de santificação. O ser humano é humano. Ele é de Adamá, da terra. O ser humano é da terra, ele foi criado aqui. Nós fomos criados aqui. A gente é intimamente, intrinsecamente ligados na terra. Não tem jeito para nós, irmãos. A nossa natureza é terrena. Nossa natureza foi transformada pelo pecado. A única salvação para nós é recebermos a natureza de Cristo. É receber Jesus como Salvador, para nossa natureza ser mudada, para vir mudando do mais interior para o mais exterior. Assim o processo de santificação ocorre, segundo Tessalonicenses 5:23. Espírito, alma e corpo sendo santificados e preparados irrepreensíveis para o dia da vinda do Senhor. Senão a gente não encontra Ele. Não vai encontrar, não. Não vence o pecado. Se não deixar o Espírito de Deus trabalhar em nós, não vence o pecado. E aí a gente chega no tópico de número 3, regeneração e adoração. Aqui, irmãos, é bom a gente juntar os 3 tópicos e fazer um comentário só, para a gente ganhar um entendimento. Você aí na sua classe que vai pegar separadinho, bonitinho, vai poder ir até no nosso blog, pegar nossas notas bonitinho e usar na sua classe para você detalhar. Porque aí na sua classe você tem perguntas em tempo real, né? Você fala e as pessoas te interrompem, perguntam, então você tem que ter resposta mesmo, né? Eu aqui, o meu trabalho aqui é dar suporte para o seu trabalho aí. Então, né, não é uma live, então aqui eu falo, eu informo, deixo as informações para vocês e vocês pegam. Então aqui eu posso fazer isso, esse resumão aqui. Os 3 itens. O novo nascimento é o item 1, o espírito e em verdade é o item 2, e o 3, um espírito quebrantado. O novo nascimento é aquela experiência espiritual que nós vivemos quando aceitamos Jesus como Salvador. Então a natureza dele substitui não, né? Ela molda a nossa natureza humana e assim a gente experimenta um nascimento espiritual. Nicodemos não entendeu bem essa máxima de Jesus. Jesus disse para ele, necessário te é nascer de novo. Por que é chamado de novo nascimento? Porque a gente nasce uma vez na carne, né? A gente nasce do útero da nossa mãe. Esse é o primeiro nascimento. E o nascimento de novo, o segundo nascimento, é aquele que se dá em espírito, pela aceitação de Jesus Cristo. Aí entra no item de número 2.
A nova vida, a partir do novo nascimento, ela tem que ser em espírito e em verdade. Ela não pode ser fingida. Ela não pode ser uma vida maquiada. Ela não pode ser uma vida de duplicidade. Ela tem que ser uma vida real. Tem que ser vivida em Deus. Se a nova vida não for em espírito e em verdade, a pessoa que está vivendo não viveu a regeneração. Ela não viveu o novo nascimento. Em espírito, por quê? Porque Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Deus só pode ser acessado, sentido, tocado em espírito. Só o seu espírito que foi criado por ele dentro de você, acessa ele. Então, a vida, segundo o item 2 aqui, tem que ser em espírito e em verdade. Em espírito, então, com o nosso interior. Adoramos, vivemos, servimos a Deus. Em verdade, sem hipocrisia, sem fingimento. Vida real com Deus. Esse novo nascimento, essa vida em espírito e em verdade, ela tem regras. E as regras para essa vida são a palavra de Deus. E agora aqui, quero dar uma notinha sobre o que o comentarista comentou aqui no finalzinho do item 2. Uma vida espiritual sadia não se fundamenta em misticismos. Vou definir misticismo para você nunca mais esquecer o que é, tá bom? E vou deixar escrito lá no nosso blog numa notinha curta, um parágrafo. Misticismo é a busca de uma experiência pessoal com Deus que não está fundamentada na sua palavra. Misticismo é aquela experiência que a pessoa diz que vive com Deus, mas quando você fala assim, mas isso aí não parece muito bíblico, ele fala, não, Deus me usa assim. Eu e Deus somos assim. Comigo é desse jeito. Deus faz desse jeito comigo. Mas não tem base bíblica. Isso aí é a coisa mística. Isso aí é errado, irmãos. Isso não pode existir. Porque a gente tem que viver em verdade. Santifica-os na palavra. A tua palavra é a verdade. A nossa vida tem que ser baseada na verdade, que é a palavra de Deus. Em espírito, é vivendo com interioridade. O nosso espírito é regendo a nossa vida, nossos sentimentos, nossas ações. Em verdade, baseado na palavra. Então, não pode ter misticismo. Os crentes que você conhece que não seguem as regras da Bíblia, que fazem do seu jeito, que até domina pastor dentro da igreja com pretextos de ser usado por dons espirituais, essas pessoas são místicas. Elas não fazem bem para a igreja, não. A espiritualidade dentro da igreja tem que ser regida pela Escritura. A gente tem que ser bíblico em todos os âmbitos, tá bom? Então, misticismo é uma coisa condenada pela palavra de Deus. E aí a gente chega no item de número 3. O pentecostalismo clássico sempre foi desprovido de práticas que não tenham base nas escrituras. Porque toda prática dentro da igreja que não tem base nas escrituras é misticismo. Né? É de acordo com a cabeça da pessoa, é sem regra. E não é assim que a gente tem que viver. A gente tem que viver em espírito e em verdade, que é o item de número 2. Porque João 4,24 diz que Deus é espírito. E aqueles que o adoram, aqueles que vivem com ele, aqueles que andam com ele, têm que viver em espírito. O que significa viver em espírito? O que significa andar em espírito? Significa que o nosso espírito é guiado pelo Espírito de Deus. Aí o item 3 fica verdade na nossa vida, um espírito quebrantado. O espírito quebrantado é aquele que não faz sua própria vontade, mas que faz a vontade de Deus. Então, queridos, esses 3 itens são extremamente importantes. O novo nascimento é a experiência espiritual única, maravilhosa, que é a base da vida cristã, que é nascer em Cristo, aceitando Ele como Salvador. Aí, essa nova vida, a gente vive em espírito e em verdade e vive com um espírito quebrantado, sem misticismos, só Bíblia mesmo, né? Só vivendo na instrução de Deus. E viver na instrução de Deus não é naquela que Deus fala dentro da sua cabeça, fora da Bíblia, não. É a instrução que Deus dá de acordo com a sua palavra. Porque Deus sempre vai revelar, sempre vai falar, a comunicação de Deus conosco sempre terá base na sua palavra. Aqui, na revista do professor, depois do tópico 3, aqui no finalzinho tem outro auxílio teológico que fala da imagem de Deus, da restauração da imagem de Deus no homem.
Para eu não comentar isso aqui, vou deixar uma aula para você. Onde está a imagem de Deus no homem? Ali eu mostro como eu entendo isso. O que é a imagem de Deus no homem? Sempre com grego, hebraico e latim para vocês entenderem bem. Vocês vão entender em profundidade isso aí. Então vale a pena, tá bom? Tô deixando aqui na descrição, nas notas do blog, fica um link aqui no blog, clicou, já abre para você na tela para você assistir enquanto estuda. Para terminar a aula, queridos, você gostou até agora? Se você gostou até agora, então se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo se você gostou, deixe um like. Essas 3 ações suas são muito importantes. Se você compartilha, você está ajudando outras pessoas a conhecerem o nosso trabalho. E também vai ajudar o nosso canal a crescer, que é a nossa meta. Se você deixar o like, você está dizendo para o YouTube que é para ele indicar na plataforma, porque é isso que ele faz. Quando a gente deixa um like, ele entende que as pessoas realmente gostaram, então ele fala, vou mostrar para outra pessoa. E aí mostra, né? E a inscrição é muito importante mesmo. Então, inscrição, like, compartilhamento são as ferramentas que ajudam o canal a crescer. Para terminar, verdade prática. A alma tem vida espiritual e dirige nosso corpo para adorar e servir a Deus. A aplicação pessoal. Reconheça a importância de manter o espírito sensível à presença de Deus. Busque a santificação e uma vida de adoração sincera diante de Deus. E a conclusão, na comunhão com Deus, com o espírito fortalecido, vivendo como seres espirituais, vamos lembrar que a nossa jornada só faz sentido se for vivida em Deus. Hoje nós estudamos o espírito humano e esse é o papel dele. Essa é a função do espírito humano, do nosso espírito, nos levar para Deus. Então, a conclusão que a gente chega depois dessa aula é que a nossa vida só faz sentido se o nosso espírito estiver ligado com o espírito de Deus. Para você não perder a próxima aula, o espírito humano e as disciplinas cristãs, se inscreva e deixe o sininho ativado. Deus abençoe e até lá.